em GVince, outros em WinDev. Eu vejo, às vezes, eu fico acompanhando um pouco vocês lá no grupo, apesar de eu não estar muito falando lá, porque realmente esses dias aí está bem apertado, mas eu vejo que vocês ficam discutindo bastante, principalmente quando é Faber, GVince, essa questão de processos e lançamento, né? Porque, na verdade, pessoal, o que é um processo e um lançamento lá no GVince, ou no Faber, ou em qualquer outra aplicação lá, né, que vocês forem utilizar, né? Pelo que eu vejo lá, o processo ele é basicamente uma atualização de registros, né? Ou um ou mais registros, não é isso? Então, eu vou fazer um processo lá, por exemplo, para atualizar um estoque, para atualizar um valor, para atualizar um preço do produto, etc. Tá? E lançamento seria o mesmo lançamento de registros, né? Um ou mais também. Por exemplo, eu quero lançar um financeiro, parcelas de um financeiro com vencimento, né? O cara fez uma venda, parcelou em 10 vezes, eu quero fazer o lançamento dessas 10 parcelas na tabela de financeiros, e por aí vai, tá? Então, pessoal, eu vejo como esse processo, esse lançamento, o que eu vejo em relação a isso? Eu vejo que trigger, tá? Por quê? Eu vou fazer um exemplo básico aqui. Vou deixar esses comentários aqui, depois eu passo aqui para vocês, tá? Vamos criar um banco qualquer aqui. Eu instalei um SQL novo aqui, que na verdade eu formatei minha máquina recentemente. E então vou criar um banco aqui, só para a gente poder trabalhar. Eu vou chamar ele de aula trigger. Certo? Então, vamos supor que eu vou fazer uma criação, vou criar tabelas pequenas para a gente não perder muito tempo com isso. Se eu errar alguma coisa aqui, vocês me perdoem, pessoal, que hoje eu estou trabalhando com Postgre, a semana inteira eu trabalhei com Oracle, depois chego aqui, eu vou trabalhar com SQL Server, às vezes dá uma travada. Não estou me preocupando com índice, primary key, com foreign key ou qualquer outra coisa em relação a banco, não, tá? São simples tabelas para a gente poder criar as triggers. Vou tirar essa quantidade aqui do produto aqui, vou colocar uma tabela de estoque.
Ok. Vamos inserir aqui um cliente aqui. Força do hábito. Vou aproveitar esse campo quantidade aqui, tá, pessoal? Vou usar ele só para informar a quantidade mesmo. Vai ser só um sinaleiro. Valor unitário, sei lá. Tá, vamos lá. Jorge, abre o microfone aí. Pessoal, alguém de vocês aí que trabalha com Fader? Quem trabalha com Fader aí? Agora que liberou o microfone, eu trabalho, galera. Se você fosse, por exemplo, ó, aqui eu estou criando algumas tabelas para a gente exemplificar, mas, por exemplo, quando eu fosse inserir um estoque aqui, uma entrada de estoque, imagina que essa tabela de estoque aqui, ela é uma entrada de estoque, tá? Se eu fosse inserir um registro aqui na entrada de estoque e quisesse atualizar a quantidade aqui na tabela de produto, como é que você faria isso no Fader ou no GNI? Faria lá o processamento, né, buscando... Como é que é? Você vai inserir nessa tabela estoque, né? Então, por exemplo, ó, eu vou inserir aqui faria o lançamento. Certo? Aí o produto, vamos supor, um iPhone, né? Produto um iPhone, a data que eu vou botar a data do sistema e a quantidade, vamos supor que entrou mais 10. Certo? Então, isso aqui é uma entrada de 10 itens do produto. Certo? No estoque, certo. Então, eu estou movimentando esse estoque aqui, concorda? Quando eu movimentar esse estoque aqui, ó, que eu falei que vai entrar 10 iPhones 3GS no meu estoque, como é que eu atualizaria essa quantidade aqui que está dentro do produto? Se fosse num G20, num Fader. Precisa fazer um processo. Um processo, né? É um processo. Eu pegaria e criaria um processo, por exemplo, aqui na... Cipetab, Isso, usando estoque aqui, né? Eu criaria um processo para ir lá no produto e somar mais 10 nessa variável quantidade, beleza? Quantidade é igual a quantidade mais o que você vai lançar. Isso. Mais o que eu vou lançar. Beleza. Fórmula inversa para menos quando vender. Exatamente, fórmula inversa também. Vamos pegar a colinha aqui, ó. Aqui, pessoal, isso aqui depois eu vou passar para vocês, tá? Aqui eu já tenho alguns exemplos de trigger, né?
inclusive de atualização de estoque. Isso aqui foi do curso passado, eu não sei se algum de vocês fizeram, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui que é mais completinho, tá? Gente, entrou uma tela preta aí que tampou tudo aí teu código. Ah, tá, é porque eu acho que eu só compartilhei a tela do SQL Server. Agora deu. Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Aqui, pessoal, vocês podem utilizar também, ó, botão direito em cima da tabela. Aqui, ó. Você pode vir em New Trigger, tá? Se você clicar aqui, por exemplo, em Trigger aqui, ó, New Trigger, ele já vai abrir aqui um modelito de trigger para vocês, tá? Aqui eu já estou colocando tudo aqui dentro para poder, né, ficar na hora que eu mandar aqui para vocês já terem isso aí. Tá, eu vou chamar essa trigger aqui de TRG atualiza quantidade produto, tá? E essa trigger, ela vai ser criada em qual tabela? Produtos. Ah, não, vai ser criada na tabela de movimento aí. De Estoque, né? Aqui, pessoal, eu tenho que informar para eles o seguinte: quais são os eventos que essa trigger vai ser disparada? Por exemplo, na hora que eu inserir, ela tem que ser disparada? Sim. Na hora que eu atualizar, na hora que eu deletar esse registro, ela tem que ser disparada? Também. Sim, né? Ou seja, Tudo. em todos esses eventos, insert, update e delete, tá? Eu tenho que disparar essa trigger, porque se eu inserir, eu tenho que ir lá e atualizar o estoque do produto, somando o produto. Se eu fizer um update, eu tenho que tirar o anterior, né? Então, sei lá, eu coloquei um produto com 10, mas não era 10, era 5. Aí eu vou fazer um update nesse estoque, né? Fazer um update, estoque, né? 7, quantidade de estoque igual a 5, where ID igual a 1. Então, quando eu fizer esse update aqui da quantidade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tirar os 10 anteriores que eu tinha lançado, aqui, diminui eles, depois soma mais 5, tá? Seria praticamente a fórmula inversa, né? E o delete também é a mesma coisa, certo? Só que o delete eu vou fazer o seguinte, quando eu deletar esse registro aqui da minha tabela de estoque, ele tem que ir lá na deletar, ele tem que né? Zerar lá no produto. A quantidade do produto lá, né? Produto, tá? Então, o delete e o update é uma fórmula inversa. O insert é a fórmula direta. Então, isso aqui seria a fórmula direta, seria o insert. A fórmula inversa. Fórmula inversa. Ok? Só para vocês... Você está falando a nível de Fader, né? Para quem está acostumado. Estou dando uma referência do Fader aqui para... Beleza, beleza. Para quem trabalha com Fader, ou GVINS também, acho que é a mesma coisa. Tá? Graças também, tudo igual. Eu sou muito especialista nessas ferramentas, não. Apesar de eu ter a licença do GVINS e tal, eu não tenho muita experiência com elas, não, tá, pessoal? Vou salvar esse arquivo aqui antes de dar alguma coisa aqui, eu perco ele aí, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir o evento. Eu tenho after, e eu tenho vou colocar separado aqui, instead of. Tá? Então, eu tenho basicamente esses 3 eventos para trigger. O for é no momento da inserção, tá? O after é antes da inserção, e o instead of, ele é um processo um pouquinho diferente, que eu vou comentar, mas eu não vou chegar a fazer. Mas é o seguinte, o que o instead of faz?
o instead of, ele assume o lugar do comando. Por exemplo, quando eu crio uma trigger instead of, eu estou dizendo o seguinte: quando tiver um insert, um update, um delete, ele vai executar o que está aqui dentro. Ou seja, ele nem vai fazer o insert na tabela. Tá? Então, se você quiser que insira dados efetivamente nessa tabela, você vai ter que colocar o insert dentro da trigger. Tá? Então, ele toma o controle daquele evento naquele momento. Ok? A gente usa muito instead of quando tem grandes processamentos e cálculos, etc., né, dentro de uma tabela. Aí a gente faz todos esses processamentos, esses cálculos, e depois a gente faz o insert dentro da trigger mesmo, na própria tabela, para poder fazer a inserção desses dados. Tá? Então, a estrutura seria essa aqui: create trigger, o nome da trigger, na tabela tal, no momento da inserção, update, delete, tal, as, aqui já é o início, begin. Tá? Aqui, depois do begin, aqui a gente já vai começar a codificar a nossa trigger. Primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é declarar as variáveis que eu vou utilizar dentro da minha trigger. Então, vamos lá. Quais são as variáveis que eu tenho dentro do meu estoque? Eu tenho o ID, ID produto, data de lançamento e quantidade de estoque, certo? Então, a primeira coisa que eu vou declarar é os campos mesmo. ID, no caso meu que é integer. ID produto, integer, o que mais? Data de lançamento e quantidade de estoque. Ok? Então, a primeira coisa que eu declaro aqui, pessoal, nesse caso, seria as minhas variáveis, que são as variáveis do meu banco. Só que eu tenho que analisar também o seguinte, pessoal. Eu tenho que declarar essas variáveis duplicadamente. Por quê? Dentro dos eventos aqui, pessoal, existe basicamente... Vou escrever aqui mesmo. Quando eu tenho um evento insert dentro de uma tabela, esses registros ele vai para uma tabela virtual, vamos dizer assim, uma tabela temporária, chamada inserted. E toda vez que eu tenho um update e um delete, ele também alimenta uma tabela chamada deleted. Tá? E são tabelas temporárias que são criadas dentro da trigger. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um insert, ele só vai ter registro nessa tabela. Quando eu tenho um delete, ele só vai ter um registro nessa tabela. Deleted. Quando tem um update, o que na verdade é um update? É uma edição. Ele insere um registro novo e deleta o antigo, não é? Ele não mantém lá e só muda o campo que está sendo que foi mudado? Porque o update, na verdade, pessoal, não existe, né? Se você for analisar, o update ele deleta o registro anterior e insere outro. Não, essa eu não sabia. Né? Na prática, é assim. Então, o update aqui, na verdade, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar os campos aqui na inserted e os campos da deleted também, tá? O deleted seriam os dados antigos, na insert os dados novos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho que declarar também as variáveis duplicadamente
porque eu preciso gravar muitas das vezes esses dados anteriores. Certo? Então, esse ID aqui seria da tabela, no caso da inserted, essa aqui seria da tabela deleted, tá? Se vocês quiserem declarar a variável assim também, ó. Fica mais intuitivo, né? Talvez fica mais fácil, né? Você sabe qual que é a vantagem que eu vejo da trigger, pessoal? Que uma trigger criada para qualquer tabela, ela é aproveitada e feita as outras, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, ela pode ser aproveitada para qualquer outra tabela, depois só editar, acabou. Né? Eu declarei 3 variáveis aqui, pessoal, que são variáveis de validação de erro, tá? Então, vocês têm essas variáveis aqui, eu vou deixar elas aqui como exemplificação para vocês. Essa mensagem aqui, eu criei ela mais para armazenar o evento. Isso aqui é mais didático mesmo. Muitas das vezes, só vou usar isso aqui no caso se for logar um registro desse, uma tabela de log, sei lá. Vou deixar aqui por enquanto. Tá? Aqui eu dei um exemplo, inclusive, o seguinte, eu tenho uma função, pessoal, que chama update, e eu posso verificar se um determinado campo foi alterado, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando if update o campo, aí ele literalmente, né, ele vai entrar nessa condicional aqui, tá? Então, isso aqui é só uma exemplificação, vou até comentar isso aqui que eu não vou usar. Aqui eu fiz um esquema bacana. O que eu fiz aqui? Como é que eu sei qual é o evento, né? Qual é o evento, se é insert, se é update ou se é delete. Eu criei uma situação bem simples aqui, ó. Eu fiz um if, verificando se existe registro na tabela deleted. Se existe registro na tabela deleted, ou foi uma deleção, ou foi um update. Concorda ou não? Tá? Então, se existe registro na tabela delete, ou for um delete, ou for um update. O update ele insere e deleta. Ou, desculpa, deleta e insere. Né? Então, aqui eu verifico. Ó, é deleted? Então, vem para cá. Aí eu verifico. Tem registro dentro da inserted? Tem. Então, o evento é o quê? Update. Então, toda vez que fizer um update, ele vai vir, ele vai entrar aqui dentro. E aqui eu vou colocar a minha condicional do meu update. Tá? Se não existe registro, por exemplo, lá dentro da inserted, aí o que ele vai fazer? O evento é o quê? Delete. Delete. Né? Se não, é insert, não tem outro evento, né? Então, aqui, basicamente, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou validando qual que é o evento. Então, vamos organizar o meu evento update. Se foi feito o update na minha tabela de estoque, o que eu tenho que fazer aqui no meu produto? O campo do produto está aí, né? O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é fazer um select pegando os dados dessa tabela anterior e da tabela, né, no caso, se for um update, né? Eu tenho que pegar esses campos aqui. Certo? Como é que eu pego esses campos aqui? Fazendo um select dentro dessas tabelas e jogando lá dentro, né? Do jeito mais simples. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, igual a ID, igual a ID produto, igual a data lançamento, igual a quantidade de estoque.
Select. Esses caras aqui. A tabela inserted, beleza? Eu gosto de fazer isso aqui, tá, pessoal? Porque senão não funciona. Funcionar até funciona, né? Só que não funciona para mim. Aqui agora eu vou pegar da tabela deleted. Aqui em vez de ins é del, né? Del. Então, a partir desse momento, eu já tenho todos... Ah, tá. Esquecendo das vírgulas aqui, né? Não vai, né? A partir desse momento, pessoal, eu já tenho os valores, né? Salvo aqui dentro, tá? Então, aqui ele já vai colocar o valor do ID, né? Todos esses valores internamente aqui. Obviamente que muitos deles aqui vão ser iguais, né? E eu vou usar conforme o contexto do negócio aqui, né? Agora, o que eu tenho que fazer no caso do update? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que verificar o seguinte. Ó. Primeira coisa, tá, sofreu um update lá no registro. Para me mudar alguma coisa aqui no produto, eu tenho que saber se esse update afetou a quantidade de estoque, certo? Ou não? Faltando vírgula ali em cima, nas duas quantidades de estoque. Não, na verdade eu estou falando do campo agora, né? Ou seja, se o campo, quantidade de estoque, do meu estoque foi alterado, aí sim eu tenho que fazer alguma coisa lá na tabela produtos. Senão, para mim não interessa se foi alterado lá. Se foi a data, se foi o... Né? Ah, outra coisa. Nesse caso aqui só. Porque a data também não vai influenciar, porque nesse contexto aqui a data é só um referencial, né? Então, aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, se alterou, coloco update. Outra coisa, alterou, beleza, mas eu vou verificar uma outra coisa aqui para evitar, quanto mais a gente evita que o banco sofra update, sofra alteração, melhor, né? Então, eu tenho que verificar o seguinte agora, se alterou o estoque, se a quantidade foi alterada mesmo. Então, se a quantidade de estoque que foi inserida lá, né, for diferente da anterior, aí sim eu vou fazer o update. Tá? Aí eu venho aqui, update produto, setting, quantidade, até trouxe para cá, né? Quantidade recebe quantidade menos a quantidade anterior, certo? Where ID igual a @ID. Aqui pode ser insert ou delete, né? Aqui eu estou analisando o seguinte, pessoal. Neste caso aqui, a gente está entrando no conceito de que o ID não pode ser alterado, né? Uma primary key, então tanto faz. E eu vou fazer um outro update setando vou até botar o del e ins aqui, só para... Mas, na verdade, isso é o mesmo, né? Tá? Aqui, se vocês quiserem criar um begin, pessoal, para ficar mais organizado, toda vez que você abre um begin, você fecha com end, tá? O begin finaliza com end, ok?
Isso quer dizer que toda essa condição do if está aqui dentro do begin, tá? E aqui a gente também fecha o end, sempre dentro da mesma proporção. Ok? Acho que está pronto aqui. Nessa teoria nossa aqui já está pronto, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu diminuí da quantidade anterior e somei a quantidade nova. Poderia fazer o cálculo aqui diretamente, pegar uma quantidade menos a outra, já somar e diminuir? Poderia. Aqui eu estou colocando mais didático para vocês poderem entender, tá? Esse aqui, na verdade, eu estou removendo a quantidade anterior do produto, né? E agora eu estou acrescentando a quantidade nova, né? Botar assim, né? Produto. Se for o delete, é a mesma coisa que isso aqui, não é? Tá? É a mesma coisa. Inclusive, pessoal, essa parte aqui desse select, para a gente poder economizar código, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui, ó. Esse select do delete, a gente já coloca ele aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu vou usar ele mais para baixo ali também, eu não preciso de repetir ele lá também, tá? Então, se já existe deleted, aqui eu já faço o select aqui dentro. Aqui eu só faço o inserted, então eu faço inserted aqui dentro. Pronto. Tá? Porque agora eu vou ter que precisar de usar ele aqui no delete, né? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou copiar essa condicional aqui. E vou colar. A única diferença é que essa parte aqui não existe. Esse aqui é um evento delete, então eu só tenho que excluir. Certo? Nada mais aqui é para ser feito. E aqui é a mesma coisa, né? Certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho que pegar este cara aqui. E esse cara aqui, ó, eu vou ter que copiar mesmo. Não vai ter jeito, não. Tá? A diferença é que agora aqui eu não tenho essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Tá. Aqui, pessoal, eu tenho algumas situações que eu vou deixar comentado, mas isso aqui é só para vocês validarem erros, tá? Essa questão aqui é bem específica para validação de erro. Aqui eu até simulei alguma coisa aqui, mas o que a gente usa geralmente é isso aqui, ó, tá? A gente verifica o seguinte, ó, se ocorrer algum erro, aí a gente força o erro lá na nossa trigger, tá? Essa aqui já é uma validação de erro. Essa variável @erro aqui, ela retorna um erro, tá? É uma variável global de erro. Se for zero é porque não deu erro nenhum, tá? Se não for zero,
Se não for 0, aí ele já... Falando que eu estou colocando dentro aqui já. Já estou colocando dentro do Oracle aqui já. Está dando erro. Vamos testar? A teoria é isso aqui. Que é bom colocar para evitar aqueles quantidade de linhas, né, que o select retorna, eles podem ocasionar algum erro. Aquela hora eu falei que tinha um final de linha sem vírgula. O que é? No campo estoque, não tem as linhas que falam de estoque aí, tá sem vírgula no final. Ele está falando que não existe. Banco. Tá certo. Ele tá dando erro, não é nem nisso aqui, cara. Tá dando erro na linha 99. Esse é o aqui, ó. Algum if que deve fechou prematuramente, eu acho. Deve ser esse end aqui que está sobrando, porque como a gente copiou, né? Tem que tomar cuidado com os Ctrl+C e Ctrl+V, né, pessoal? 107. A vírgula embaixo, Nazareno, eu falei, depois do estoque aí tem vírgula? Não, não tem vírgula, não. Os pra cima não tem? Não, né? Vou tentar um negócio aqui. Assim mesmo. Eu acho que não tem essas vírgulas, cara.
realmente tem que ter, separar um campo do outro. Será que não seria um espaço antes da vírgula, não? Um teste. Ele está marcando aqui, mas ele não está dando erro, tá vendo? Esse negócio da SQL aqui é enjoado. Salva isso. Ele não dá erro aqui, ó. Ele está dando erro em outro lugar. Ó, ele está dando erro aqui, ó. Ó, está dando erro aqui e aqui, ó. Falta o nome da tabela aí nessa quantidade de estoque, não? Eu acho que não precisa, hein? Isso aqui é um evento. Só fazer um outro teste. Deixa essa validação diferente. Aqui está errado mesmo, porque o estoque del... Não, o estoque del está aqui, né? Já entra aqui, já pega. Vamos ver. Aqui é o demo. O demo existe aqui na SQL Server, só no Oracle, né? Pronto. Tá vendo que ele dá esse monte de erro aqui, ó? E, na verdade, não é erro. Isso aqui é uma falha do Management Studio. A trigger compilou. Se vai funcionar, outra história, né? Se vai funcionar é outra história. Eu vou até voltar aqui o update aqui, ó. O erro estava aqui, ó. Dá um F5 de novo aqui. Aqui agora eu tenho que dropar ela, né? Drop. Trigger. Create trigger. Beleza. Apesar de todos esses que ele está mostrando aí, pessoal, não tem erro nenhum, tá? O erro era só o den aqui que eu... Aí, pessoal, essa parte de erro aqui, o que vai acontecer? Esse rise error aqui, ó, ele vai forçar o SQL Server a mandar o erro para a aplicação, tá? Vamos lá. Vamos verificar aqui se realmente a trigger foi criada. A trigger está aqui. Se ela está assim, se ela não tem um xzinho e tal, ela está ok, ou seja, a codificação dela está correta, tá? Agora nós vamos fazer nossos testes. Vou copiar ela aqui, colocar ela aqui embaixo aqui, e depois eu mando um arquivo só para vocês. Agora vamos colocar o seguinte. Vamos fazer um certo. Primeiro vamos fazer um select na tabela de estoque para a gente ver. Na tabela de estoque, não, desculpa, na tabela produto. Então tá aí,
Mas todos eles são 10 em quantidade, tá? Bonitinho. Agora eu vou inserir 10 registros para o produto 1. Ah, tá. Um programa muito grande desse Values. Tá? Então, vamos ver lá no estoque. Beleza, foi inserido para o produto 1, quantidade 10, data de lançamento pegou pelo GetState automaticamente. Quando eu fazer um F5 aqui, não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui aonde que... Talvez essa condição aqui que está... Vamos ver se ele está entrando aqui. Eu quero saber se ele está entrando aqui. Lá em produto é quantidade mesmo, né? É. Vou zerar, só para me ver. Ele não está entrando nem lá na posição. Update. Aqui para o insert não pode ter isso aqui não, tá? Porque, na verdade, eu estou inserindo agora, ele não está fazendo um update no estoque, né? Isso aqui só para o evento de update mesmo. E também a gente nem precisa fazer isso se a gente comparar os valores aqui, né? Porque se a quantidade de inserção for diferente de deleção, ele já é uma... Isso aqui também nunca vai ocorrer no insert, né? Isso está errado. O insert já é direto. Certo? Concorda, pessoal? Insert é insert. Primeiro... No update, tudo bem, Luiz. No delete, tudo bem. Delete também, não posso fazer isso aqui, né? Delete é delete, não vai sofrer atualização no campo. Eu só tenho que ir lá e deletar. Ou seja, fazer um update com a quantidade. Olha, deu demais aqui.
Paguei trem demais aqui, deixa eu voltar. Eu só preciso mesmo do update. Esse é o segurança. Vou aumentar um pouco essa tela aqui, tá difícil. Eu também não vou precisar disso aqui. Na verdade.
reformatar isso aqui, pessoal, porque está bem confuso. Declarar duas variáveis aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, se existir dados lá no deleted, eu faço o select aqui e jogo nas variáveis. Beleza. Fechou. Aqui é a mesma coisa. Existe tal. Aí aqui eu coloco o seguinte, ó, set, @delete igual a 1, quer dizer que tem delete. E aqui é a mesma coisa, set, @insert igual a 1. Pronto. Morreu. Morreu a periquita. Agora eu faço o seguinte. Se @insert for igual a 1 e @delete for igual a 1, então ele é update. Então eu faço isso aqui. Esse aqui é o evento update. Se @insert for igual a 1, delete for igual a 0, quer dizer que ele é um insert, né? Então, no insert, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Se o @insert for igual a 0, o delete for igual a 1, isso aqui é um delete. Então, eu vou fazer só isso aqui. Eu coloco um if aqui para verificar se deu erro e tal. E finalizo. A trilha. Pronto. Reconsertada, né? Ficou mais fácil. Reexplicando aqui, ó. O que eu fiz? Vou deletar isso aqui. Também eu não uso. Coloquei o seguinte, se existir dados no deleted, eu faço aquele select lá para jogar os dados dentro das variáveis. E set delete igual a 1. Então, por padrão aqui, ele já inicia como 0. É o 2. Se existir o dado no insert, eu faço a mesma coisa. Né? Eu faço select para colocar nas variáveis, set insert como igual a 1. Aí eu vejo o seguinte, ó, se insert for igual a 1, delete for igual a 1, quer dizer que foi update, aí eu faço isso aqui. Se insert for igual a 1, delete for igual a 0, quer dizer que foi um insert. Eu faço isso aqui. Se for insert 0 e delete 1, aí eu faço isso aqui. Beleza. Se deu erro, eu forço o erro na aplicação e saio. Vamos testar. Eu acho que eu vou ter que limpar a tabela de estoque, né? Vamos lá. Quantidade 10. Lá vamos nós. A hora da verdade. 20.
Então, eu vou testar aquela condição update lá, ver se ela realmente funciona, né? Ó. Isso aí. Ou seja, agora, pessoal, independente de onde vier essa alteração de dados, se ela vier de uma relação de insert, de delete, de update, se ela vem do seu sistema, se ela vem manualmente através do banco, ou seja, isso aí vai ser executado, tá? Isso traz para você mais segurança no processo. Vou atualizar essa trigger aqui. Perguntas? Não, tranquilo. Deu para entender essa questão do conceito da trigger, pessoal? Perfeito. Tá? Isso aqui é um exemplo que nós estamos fazendo, um exemplo mais simples, mas aqui eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar lançando registro em outra tabela, poderia estar atualizando registro em várias tabelas, né? Fazendo qualquer outro tipo de intervenção que fosse necessária, né? E por aí vai. E através dessa trigger aqui eu posso fazer com que ela seja trigger de qualquer outra tabela, né? Basta eu editar ela e criar os eventos que eu precisar. Isso aí alivia o sistema, né? Oi? Repete, Ranulfo, que eu não escutei direito. Então, esse processamento via banco, né? Alivia o sistema, né? Porque, na verdade, a aplicação ela não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, você deixa a sua aplicação livre, né? Fica mais leve. Perguntas, pessoal? Nenhuma pergunta? Não, da trilha tá tranquilo, para mim tá. Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar essa trigger para o Jorge poder passar para vocês. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de implementar no caso de vocês, aí vocês podem me perguntar pelo Skype. Certinho, cara. Beleza? Beleza. Então, obrigado a todos aí, obrigado, Jorge. Eu que agradeço, Nazareno, Jorge e os companheiros aí. Valeu. Valeu, até mais. Até mais.